Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre a importância da diversificação numa carteira de ações, tá? Esse é um tema que geralmente eu não gosto muito de abordar aqui no canal, porque infelizmente tem muita gente troll aí na internet que vem encher o saco. Mas com esses vídeos das análises de carteira dos membros foi importante, porque eu saí um pouquinho da minha bolha e eu percebi que não é um conceito tão sedimentado como eu achei que era, tá? Então vamos reforçar, hoje eu preparei um vídeo bem legal, tá? Então tenha paciência, veja com calma, porque eu vou falar bastante coisa conceitual, mas que é preciso pra gente formar essa base. Depois que eu passar essa base, aí eu não vou ter mais muita paciência, tá? Porque esse assunto, gente, diversificar é fundamental. Já tô dando spoiler aqui do que a gente vai tratar hoje, tá? O título, inclusive, da que eu preparei é diversificação é fundamental, tá? Não tem discussão quanto a isso. E eu vou explicar ao longo do vídeo o porquê é tão vantajoso. É uma das melhores coisas que você pode fazer como investidor pessoa física, tá? Eu sou suspeito para falar que eu acho que é a melhor, tá? É uma grande vantagem que você tem de investidor, né, individual, vamos dizer assim, frente a um investidor profissional, um cara aí de gestão e tal, coisas do tipo, é poder, né, investir, poder diversificar tranquilamente, sem gente enchendo o saco, sem ter que prestar contas, sem ter o chefe perguntando por que aquele ativo está na carteira, tá? E você vai conseguir uma coisa que é praticamente impossível no mercado, que é aumentar, diminuir o seu risco sem comprometer o seu retorno. Mas a gente já chega lá, não vamos pular as etapas, tá? Então diversificar, pessoal, enfim, né, é fundamental, tá? Não tem nem como discutir nesse ponto. Mas são duas premissas importantes que precisam ser atendidas, tá? A diversificação só funciona principalmente devido à primeira aqui. Se você investir apenas em empresas boas, empresas de qualidade, empresas que, sei lá, né, sejam melhor do que as que você já tem na sua carteira. Então, isso é fundamental, tá? Não funciona se você começar a comprar a empresa por comprar ativos quaisquer, sem ter, né, uma análise bem feita e ter determinado que aquele é um bom ativo para ter na sua carteira, tá? Sem isso, não funciona tudo que eu vou falar durante o vídeo, tá? Vai tudo por água abaixo. Então essa é a premissa fundamental, é condição sine qua non para a coisa funcionar, é você investir apenas em empresas boas, tá? A segunda, ela é importante, mas eu tenho um certo receio de colocar, porque tem o rebate dela depois. A segunda premissa é, você precisa minimamente conseguir acompanhar essa carteira. E o que eu quero dizer com minimamente? É aí que tá a pegadinha, tá? Você não precisa estar lá todo dia olhando notícia, ver quanto subiu, quanto caiu. Não é isso. Controlador vendeu ações, fundo tal. Não é isso, tá? Minimamente acompanhar os resultados com uma frequência. A grande maioria você vai conseguir acompanhar apenas pelo resultado anual, tá? Se forem empresas boas, a grande maioria, se só olhando o anual é suficiente. Algumas você vai precisar olhar todo o trimestre ou acompanhar mais de perto. Se tiver alguma notícia relevante, tá? Tô falando relevante porque a grande maioria é ruído. Então, só para mostrar aqui, né? Deixa eu tirar aqui, né? Eu fiz um vídeo no canal no começo do ano passado sobre como, né, interpretar as notícias, como interpretar notícias sobre os seus investimentos. E aqui eu falo uma coisa fundamental, que é saber a relevância que aquilo tem, tá? 90% do que sai aí nas mídias, né, tradicionais, sociais, é ruído, é coisa irrelevante, é coisa que não vai mudar a sua tese de investimentos, tá? São poucas as notícias que realmente importam e fazem diferenças. Então assista esse vídeo para mais desdobramentos sobre esse assunto. Mas o ponto é, você não pode esquecer, tá? Por exemplo, o que aconteceu recentemente com o QTS REIT lá de data center, que ele foi comprou, encerrou, acabou. No exterior, esses movimentos costumam ser um pouco mais ágeis, mais rápidos que aqui no Brasil. Até hoje vem gente perguntando o que aconteceu com o QTS. Não tá aparecendo a cotação na planilha, o fundo foi comprado, fechado. Tá? Isso não pode acontecer. Então é isso que eu estou dizendo com minimamente acompanhar. Tá? Já vou falar mais para frente sobre acompanhamento de carteira, que a gente não precisa de muito tempo para acompanhar.
tá? Mas por enquanto é isso, tá? Você, claro, tem que minimamente saber o que está acontecendo, tá? Entender da empresa, é óbvio, né? Mas isso tá pressuposto no 1, porque se você não conhece a empresa, não tem como você achar que ela é boa, tá? Mas é isso apenas, tá? Desde que você compre ativos bons, tá? Você só vá acrescentando bons ativos na sua carteira, tá? Não tem problema, não tem limite para diversificação, tá? Não tem um número mágico, máximo de ativos. Não, você pode ir tendo, né? Enquanto você ali conseguir administrar bem e tal a sua carteira, tá? Então, isso aqui é fundamental e finalmente chegamos na nossa frase-chave. Deixa eu até subir ela aqui um pouco para discutir um pouco mais, que a gente consegue algo que parece que é mágico, né? Que é diminuir o risco sem comprometer um retorno. Quando a gente fala, vou até grifar aqui, quando a gente fala em investimentos disso, né? Enquanto eu vou falando, vou arrumando aqui o filtro do Chroma, que você está aumentando, no caso não aumentando o retorno, né? Mantendo o retorno, mas diminuindo o risco, parece que é impossível, né? Porque é uma regra de ouro dos investimentos que os riscos são proporcionais aos retornos. Mas se você quer mais retorno, você vai ter que correr mais risco, né? Se você não quer correr risco, você abre mão de retorno. Isso é uma regra de ouro de investimentos. Tá? Mas diversificando uma carteira de ações boas para o longo prazo, preste atenção nas palavras-chave, tá? Você consegue diminuir o seu risco sem comprometer o retorno, algo que parece impossível. Como? Vou falar logo mais para vocês. Então vamos lá, tá? Essa é a única forma que eu conheço de você conseguir, né, diminuir o risco sem comprometer o retorno. Primeiro, vamos começar do final, que é a parte mais fácil de explicar. Ou pelo menos deveria ser, né? Mas as pessoas têm dificuldade de entender. Então, aumentar um número de ativos numa carteira, tá? Ao contrário que muita gente surpreendentemente pensa, não diminui o seu retorno, tá? E eu digo surpreendentemente que para mim, sinceramente falando, pessoal, isso é muito básico, tá? Deixa eu abrir uma planilha aqui pra gente fazer uns exemplos. Se a gente tiver, né? Vou fazendo uns exemplos aqui comentando, tá? Comparar duas carteiras, uma carteira 1 com uma carteira 2. Por motivos práticos, tá? Eu não vou colocar aqui uma carteira com 50 ativos, né? Vamos supor que aqui a gente tem a ação 1, a ação 2, 3. Eu vou colocar, ó, só umas 4, tá? Umas 5, vai. E aí vocês podem multiplicar isso aqui por 3, tá bom, né? Pera aí. Deixa eu ver. Ah, vocês não estão vendo porque ele tá cropando, né? Ok. Aqui. Nossa. Não. Deixa eu posicionar corretamente, que vocês não estão vendo. Pronto, agora sim. Desculpa aí, pessoal, pela pane mental. Pronto, aqui vocês já enxergam. Então, saindo numa carteira 1 aí com 5 ações, tá? Multiplica isso aqui por 3, porque eu não vou ficar escrevendo 15 ações, 50 ações. Vamos até 20. Até 20 acho que tá de bom tamanho, tá? Então, eu tô comparando uma carteira com 5 ações e uma carteira com 20 ações, tá? Pode multiplicar por 3 isso. Uma com 15, que é um número aí que as pessoas costumam ter, quem não gosta de diversificar, né? Uns 10 ativos, 12, 15, para uma com 60, que é uma carteira bem grande, tá? Brasil, exterior, enfim. Muita gente acha que você simplesmente adicionar mais ativos, você reduz o retorno da carteira, o que é um absurdo, porque a sua carteira vai ter um retorno, né? Eu vou botar aqui o retorno total da nossa carteira, né? O nosso que no final a gente ganha. Ele vai depender do que você tem lá dentro. Você ter mais ativos não diminui, tá? Muito pelo contrário. Então vamos supor aqui, eu vou chutar alguns retornos, tá? Enfim, né? A gente não tem como saber. Vamos supor que esse nosso primeiro ativo deu 10% de retorno, esse deu 12, esse deu 8, esse deu 7, esse deu 15, esse deu 9. Opa, aqui esse não existe. Vamos fazer uma média aqui para saber o quanto que a nossa carteira teve. Justamente, a nossa carteira vai ter, né, vai ser uma média. Né? O seu retorno vai ser uma média dos seus ativos, tá?
Então, você vai ter ativo que vai ter mais, ativo que vai ter menos, enfim. No final, a minha carteira aqui é concentrada, carteira 1 é a carteira concentrada, tem um retorno de 10%. Na carteira 2, tá, pessoal? Enfim, vou chutar números aqui, vai ser mais difícil acertar. Mas chutar números parecidos. Deixa eu só botar aqui em percentual. Vamos supor que sejam essas mesmas aqui, tá? Facilitar minha vida. E eu tenho mais uma ação que deu 11, uma que deu 13, uma que deu 8, uma que deu 9, uma que deu 17, deu pra caramba. Essa outra deu 9 aqui também, essa aqui deu 12, essa deu 5, foi muito mal. Outra que deu 15, 13, enfim. Vamos botando números totalmente aleatórios. Podia ter preparado um númerozinho aleatório, uma fórmulazinha aleatória, né? Mas não preparei. Enfim, a minha carteira 2, ela vai ter... Opa, tá certo isso aqui? Acho que não, né? Não, ainda não. Ó, deu 11%. Vamos tirar um desses altos aqui, botar 5. Pronto, chegou nos 10, finalmente. Tá? O que eu tô querendo mostrar com isso? Que não é pelo fato que eu tenho mais ativos aqui... Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Isso, acho que agora ficou de bom tamanho. O crop não ficou legal, né? Então, deixa eu tirar. Não, isso aqui eu resolvo assim. Pronto. Perfeito. Não é o fato de eu ter mais ativos que vai diminuir o meu retorno total da carteira. Tenho duas carteiras aqui com exatamente o mesmo retorno total, uma com 4 vezes mais ativos que a outra. E note que eu botei números aqui compatíveis, tá? Um ou outro eu botei mais alto aqui, qual que é um? Botei um 17, que aqui uma deu 15, mas aqui eu também botei 5, que nenhuma deu tão pouco, entendeu? Então, se eu tô falando do mesmo universo de empresas, né? Um mesmo patamar ali, que é o que eu quis dizer com empresas boas, tá? Empresas de qualidade, tá? Você vai ter retornos variados, mas que o retorno da sua carteira, ele vai ser equivalente à média dos ativos que você tem, tá? Então, corrige pelo número, tá? E sim, para mim é tão estranho tentar explicar isso, porque para mim isso é muito básico, tá? O resultado da carteira é proporcional ao resultado de cada um dos ativos, é como se fosse alguém lá trabalhando para você, tá? Então, não é pelo fato de aumentar o número de ativos que diminui o seu retorno, né? Se for tudo ali mais ou menos parecido, vai ter a mesma coisa. Para mim é tão simples que eu simplesmente não consigo entender qual é o argumento da pulverização, né? Aqui a palavra mágica é pulverização. Só acha que você tem uma carteira muito grande, diminui o retorno dela. E isso não é verdade, isso é matemática básica, tá? Discordar disso, sei lá, é burrice apenas, não consigo achar uma palavra melhor para descrever. Tanto é que eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui prático, tá? Vamos voltar aqui para o navegador, que a gente pode ver, por exemplo, dos índices, tá? Então a gente tem no Brasil o Ibov, que é o principal índice do nosso mercado, mas temos outros índices também, inclusive esse aqui, ó, IBRX 100, que é um índice que tem as 100 maiores empresas brasileiras. Então é um número, na média, maior do que o Ibov, tá? O Ibov hoje está bem diversificado, teve bastante IPO, ele se expandiu. O Ibov está cada vez melhor. Ainda é um índice bem ruim, mas está cada vez melhor. Mas enfim, na média, nessa última década, que é o que tem de dados aqui no TradingView, o IBRX 100 ele teve bem mais ativos que o Ibov. E ele tem um retorno bem maior, o dobro, na verdade, né? Exatamente o dobro. Assim, claro, eu tô comparando índices diferentes. Recentemente eles têm um retorno bem parecido, porque, né, o Ibov foi se expandindo, o IBRX tem uma composição até que parecida, mas note que, né, mais por começo ali dos últimos 10 anos, onde tinha bastante diferença entre os dois, o IBRX deu o dobro que o Ibov. Enfim, aqui eu tô dizendo, não é que ter mais também é melhor, não é isso, é que não faz diferença, tá? Você ter mais ou menos ativos não vai mudar, né, a expectativa de retorno de um portfólio, ter mais ou menos, tá? Tanto que eu tô dando um exemplo contrário do que o que vocês comentam, né? Que você aumentando o número, você pulveriza e diminui o retorno. Mentira, tanto é, tem um exemplo aqui. Vamos lá fora usar o SP500 de exemplo, tá? O SP500 tem 500 ativos, né? É muita coisa. Claro que eu não vou comparar com o IBRX, vamos comparar com o Dow Jones, que é um índice, tudo bem, é bem diferente do SP500, mas é um índice que tem 30 ativos. E da mesma forma,
Ah, tá, isso eu tenho que tirar. Da mesma forma que aqui no Brasil, tá, o Dow Jones, que é um índice com 30 ativos, ele tem tal período inteiro, um retorno pior que o SP500, que o índice tem 500. Claro, eles são diferentes, o Dow Jones é bizarro, o Dow Jones é um índice ruim por outros motivos, né? Porque ele tem 30 ativos, tá? Mas eu tô mostrando mais um exemplo que um índice bem amplo, que é de 500 ativos, tem um retorno melhor que um de 30, tá? Então, você ter uma carteira concentrada não quer dizer que você tem uma expectativa maior de retorno, tá? Muito pelo contrário, tá? A chance... Claro, né? Não é também quanto mais melhor. A gente pode botar aqui o Russell 2000. Acho que esse aqui deve ser esse. Que é um índice total market bizarro. Nossa, é o azulzinho também, não sei porquê. Tirar o Dow Jones. Né? O Russell 2000 também rendeu menos que o SP500. Então não é o número de ativos que vai determinar a chance de você ter um resultado melhor ou pior, tá? Isso é simples, pessoal, de entender. Não tô falando nada de outro mundo aqui, tá? Dei um exemplo assim que eu até me envergonho às vezes. Opa, deixa eu fazer isso aqui. Pronto. Que eu até me envergonho de ter que explicar isso aqui, mas a verdade é essa, o pessoal não entende. E pior, às vezes eu uso um outro argumento, né? Que é o dos dividendos. Falar, não, mas aí eu vou receber muito pouco dividendo. Que pior ainda, né? Porque vamos supor aqui que, sei lá, dessa empresa eu receba, né, R$1.000, valores altos aí, dividendos. R$1.000 aqui é moeda. Supor que eu recebo R$1.000 de dividendos aqui, 1.200 dessa outra, 800 dessa, 1.500 aqui e, enfim, 600 aqui, para manter uma proporção. Aqui eu tenho que somar, né? Porque dividendos não é a média. Então, vamos supor que eu recebi, vou tirar aqui, para ficar 5.000 redondinho. Tem uma carteira lá, sei lá quanto investido, e eu recebi R$5.000 de dividendos, tá? Aí o cara não quer ter mais ativos, porque aqui ao invés dele receber 1.000, ele vai receber, sei lá, 200, né, 100. Ele recebe valores nominalmente menores, aí 30, vamos supor, de um pouquinho mais do outro, 300. Esse aqui vai ser bem difícil de eu acertar na mosca, né? Vamos botar valores quaisquer aqui, mas o cara acha o quê? Que aqui os valores são muito baixos. Peraí, deixa eu ser inteligente. E já vou somando isso aqui antes. Quanto tem que chegar a 5.000? Então, tô botando valores muito baixos. 300, 350, não, 700 é muito. 310, que mais? Depois eu arrumo lá, 360, 250, 290, 320. Aqui vamos pôr um valor alto aí para facilitar meu arredondamento aqui. Não, deixa os 30. 30 eu quero usar de exemplo. Vamos supor que isso aqui é 260, isso aqui é 470. Falta quanto? 270. Vamos por aqui. Isso? Ótimo. Não tô tão ruim assim de matemática. Então, né, chutando os valores, só para mostrar o seguinte. O pessoal acha que botando muitas ações, mas ao invés de receber 1.000 de dividendos de uma vez, eu tô recebendo 30, tô recebendo 100. Mas de novo, pessoal, é a soma da tua carteira inteira. Então, menos essa carteira da direita aqui, mesmo ela recebendo valores nominalmente mais baixos que esse aqui, no final você vai receber a mesma coisa. Isso aqui eu acho mais burrice ainda, tá? Então, enfim, aumentar o número de ativos não reduz o seu retorno de forma alguma, tá? Isso é simples, é matemática, né, extremamente simples, tá? Não compromete o seu retorno. Então, resolvemos a primeira parte da frase, falta a segunda, né? Diminuir o risco, tá? Outra coisa antes, eu pegando o gancho aqui, para não perder o fio da meada. Tá? Isso aqui vale para outro conceito errado que o pessoal tem também, que é do pouco dinheiro, tá? Vamos trocar isso aqui de dividendos para aportes, vai servir bem. Não tinha planejado, mas vai servir bem porque eu quero dizer. Só fala, mas essa carteira é muito grande, eu não tenho tanto dinheiro, tá? Uma coisa é quem tá começando, eu já vou explicar lá sobre quem tá começando, como é que faz, tá aqui no roteirinho também, tá? Não precisa diversificar logo desde o começo. Calma, a gente já chega lá. Mas vamos supor que você tenha R$5.000, é um número bom aqui,
né, um patrimônio começando ainda devagar, né? Falar, tenho 5 empresas, tem uma média aí de uns R$ 1.000 por empresa, mas não teria problema você fazer isso aqui, tá? Não é pelo valor monetário. É claro que eu já vou explicar isso, eu não acho que quem está começando a investir já tem que sair de uma carteira grande com 50, 100 ativos, não é isso. Tá? Mas não é o dinheiro em si que faz a diferença, tá? Vamos supor que por algum motivo você precisasse ter uma ação só com R$ 80, não tem problema nenhum, tá? Claro, aqui tem uma outra questão de ordem prática, né? Se você só tem R$ 80 para aportar, talvez seja melhor você investir em você mesmo, para você se desenvolver, aprender, ter um emprego melhor do que, né, aportar isso aí. Mas enfim, ignorando isso, partindo só do ponto de vista, né, nominal, do valor do dinheiro nominal, não tem problema nenhum você ter uma carteira assim, com essas posições, em relação a essa aqui. Então, ter pouco dinheiro também não é um argumento para você ter poucas ações, porque o valor mínimo que você vai poder ter é o valor da ação, tá? Então, lá em uma ação que está na casa dos R$ 40, você pode ter R$ 40 nela. Claro, do ponto de vista prático não faz tanto sentido, né? Porque, enfim, aportar só R$ 40 é muito pouco. Mas não é pelo volume de dinheiro que faz a diferença, tá, pessoal? Então, ter pouco dinheiro não é desculpa para não diversificar, tá? A carteira diversificada, ela é diversificada tanto no muito quanto no pouco, tá? Se eu botar mais um zero atrás de cada número aqui, não muda nada, é tudo proporcional, tá? Então, enfim, queria aproveitar esse gancho aqui para não perder os valores. Então, a gente já falou da primeira etapa aqui, que é comprometer o retorno. A gente viu que adicionar ativos, claro, desde que, né, de qualidade, não diminui a sua expectativa de retorno. Bem sólido isso, né? Não tem como questionar. Agora vamos para a primeira, diminuir o risco, tá? Estou falando, afirmando para vocês que diminui o seu risco você diversificar, tá? Aí eu já imagino que muita gente vai trazer, né, para a discussão essa imagem aqui, né? Esse gráfico que já é famoso. Opa, deixa eu botar para vocês. Né? Muita gente já deve conhecer de uma outra forma, de uma ou de outra, tanto faz. Isso aqui eu peguei da Investopedia, né? Uma fonte mais neutra aí. Mas enfim, vocês já com certeza viram esse gráfico de uma forma ou de outra diferente. O que esse gráfico mostra, tá? No eixo X, o número de ações, um número de uma carteira teórica, e no eixo Y, atenção que esse é o ponto importante, tá? Risco, mas a gente já vai ver qual é essa medida de risco. Então, o que ele está nos dizendo? Primeiro, que a gente tem dois tipos de risco. Deixa eu abrir isso aqui. Eu já testei aqui, ele não fica bom, mas uma vez que vocês já viram né, o gráfico, vai ser tranquilo aqui para a gente começar do zero. Então, deixa eu importar, tem que enrolar vocês enquanto isso. Hoje eu estou aproveitando para testar umas features novas aí. Então, ótimo, já resolveu aqui. Vocês estão sendo de cobaia nesse vídeo. Já ficou meio pequeno aqui, mas aqui eu tenho a canetinha mágica. Ótimo, então vai dar para eu desenhar e fazer umas explicações aqui para vocês. Então, onde é que a gente parou? Estava explicando o gráfico, tá? Então, primeiro ponto, tá? Nós temos dois tipos de risco. O market risk, que é o que está na linha abaixo aqui da linha amarela. O que é o market risk? É um risco de mercado. É o risco de acontecer alguma coisa que impacte todas as ações, tá? É isso aqui. Hoje é muito fácil explicar isso aqui depois do Covid, né? O Covid é o exemplo perfeito de market risk. Quando veio a pandemia, né, o mercado inteiro caiu, claro, umas ações mais, outras menos, né? Teve mais ou menos impactados, mas todo mundo sofreu e aqui não interessava se você tinha uma carteira com 5 ativos ou com 50, todo mundo teve impacto. Então, o market risk não tem o que fazer, faz parte da vida. Mas o Stock Specific Risk, que é a linha verde, tá? O que esse gráfico está mostrando? Que, né, à medida que eu vou aumentando o número de ativos, né, de empresas, estoques ou ações, tá? Eu diminuo o meu risco, tá? Perfeito. Até aí a gente está concordando. Porém, o que esse gráfico fala de diferente do que eu estou dizendo até agora é que, a partir de um número aqui, que se eu não me engano era 16, tá? A sua redução de risco aqui, ela começa a ficar marginal, ou seja, o que esse gráfico está falando?
tá? Que se eu aumentar minha carteira, se eu diversificar até uns 15, 16, beleza, eu tô reduzindo o risco. Mas de 16 para frente, a redução de risco é irrelevante perto da minha carteira, tá? Então, claro, isso é o contrário do que eu tô falando para vocês. E enquanto eu tomo um golezinho de café, eu dou 3 segundos para vocês pensarem o que tem de errado nessa imagem aí. E aí, descobriram ou não? Eu já dei uma dica antes de começar, né? A dica tá aqui, ó, no eixo Y. Qual que é? Ah, eu falei para vocês que isso aqui ele tá plotando o risco, né? Que o risco vai diminuindo com o número de ativos, tá? Qual que é a medida de risco que eles estão usando? Aqui é o ponto-chave para descobrir porque não é que esse gráfico está errado, tá? É por que ele não se aplica para a gente. A medida de risco é Standard Deviation, desvio padrão, que é uma das formas, simplificando muito a história, de você calcular volatilidade do mercado, tá? Então, eles usam como medida de risco, tá? Basicamente, para simplificar nossa história, a volatilidade, tá? O grande ponto é que, para investimento de longo prazo, importante essa ressalva, a volatilidade é diferente do risco, que a coordenação motora é triste. De risco, sim, ficou melhor. Tá? Importante a ressalva que eu fiz, tá, pessoal? Isso falando de longo prazo, tá? Por quê? Pergunta simples, mais simples que isso aqui. Qual é o nosso risco de longo prazo principal? Nossa, de novo. Qual que é o risco que a gente corre principal? O medo de todo mundo quando a gente está investindo para longo prazo, né? Essa não é muito difícil de dizer, né? É a empresa perder os fundamentos, tá? E aqui, assim, né? Eu vou colocar numa forma fundamentos, acho que tá certo, tá? O risco de longo prazo, tá? É a empresa. O principal risco é a empresa perder os seus fundamentos de uma maneira, assim, definitiva, estrutural, né? Melhor falando, tá? Então, o risco nosso principal de longo prazo é a empresa perder os fundamentos, tá? É isso aqui que a gente não quer. Então, não é, muita gente encara como se o risco fosse a empresa só falir. Falar, não, né? Qual que é o meu risco de longo prazo? É a empresa falir. Não, não é isso, tá? Você pode perder muito dinheiro também com a empresa continuando a existir e tudo mais, mas quando ela perde, assim, de uma forma expressiva, concreta, enfim, né? Estrutural os seus fundamentos, tá? Um exemplo disso, já que a gente tá aqui mostrando cotações, tá? Sei lá, tem vários aí, né? Vocês querem falar o quê? Cielo, opa, esse não é o código dela. Cielo, né, chegou a negociar, né, valores de hoje aí a quanto? Uns 20 e tal, né? Hoje tá valendo 2, né? Perdeu 90% do valor de mercado. Ou IRB, essa é mais dramática, né? Esse pessoal chora até hoje escondido, né? Pelo IRB, tá? Que, né, desabou. Esse é o teu risco de longo prazo. É você ter um IRB na carteira e aconteceu o que aconteceu, né? Veio algo que ninguém, né, tinha no radar e, bum, né? Ele caiu de valores de hoje de uns 40. Isso aqui não tá ajustado, né? Teria que ter ajuste. Quer dizer, sei lá se tem ou não. Bom, enfim, perdeu o valor numa forma estrutural, tá? Que é o que eu quis dizer aqui. Então, isso aqui ainda, vocês não estão vendo. Apanhando um pouquinho. Isso é o risco de longo prazo, tá? É isso aqui. É um gráfico daquele que a gente viu, de Cielo, de RB, enfim, N outros exemplos, Cogna, pega os exemplos que vocês querem. Então, no curto prazo, tá, pessoal? A volatilidade ela acaba não fazendo muita diferença pra gente. Por quê? O que eu quero é lá na frente, né, terminar com um patrimônio grande, tá? O objetivo nosso de longo prazo simplesmente é que os nossos investimentos, depois de muitos anos, né, as empresas gerem valor, cresçam, inovem, não sei o quê, e a gente, né, tenha um valor muito grande ali investido. Você investiu pouco, e aqui vou colocar valor, né? Mas é a cotação mesmo. Enfim, né? O que a gente quer? É investir, comprar uma empresa aqui nesse ponto e ela lá na frente, né? Chegar aqui nesse valor. Se a gente conseguir isso, seremos
né, teremos sucesso no nosso investimento de longo prazo, tá? Agora, é claro, eu não vou negar que, né, as empresas não sobem nessa linha reta, né? É muito melhor, sim, você ter uma empresa com um resultado tipo assim, né? Você vê que não variou muito ao longo do tempo, né? Foi suave as variações, tá? Isso é muito mais interessante, né, do que uma empresa, por exemplo, isso aqui, né? Vou até exagerar, assim. Quer dizer, nem exagerei muito. Deixa eu desenhar bem exagerado, para deixar claro, né? Uau, a empresa subiu, despencou, voltou, veio, disparou e terminou no mesmo lugar. Note que tá todo mundo terminando mais ou menos no mesmo lugar, tá? Só não tem coordenação motora. Eu não vou negar que eu prefiro ter uma empresa verdinha, né? O preto ali é só a referência, né? Que foi subindo devagar, aos poucos, sem susto. É melhor. Mas no final... Nossa, eu desenhei pra trás o gráfico aqui, né? Ficou feio. Deixa eu ir falando enquanto eu arrumo. Mas em última instância, esse gráfico azul aqui, para mim, deu praticamente no mesmo, tá? Vou botar assim. Tá? Em última instância, com muito mais emoção, mas no final das contas o azul deu a mesma coisa que o verde, tá? Então a volatilidade para o longo prazo, tá? Ela deixa de ser um risco relevante, ela pode virar até uma oportunidade de retornos melhores, tá? Eu não gosto muito de falar isso, porque isso abre uma outra caixa de sardinhagem, tá? Então deixa essa caixa fechadinha. Mas se você segue um método de aporte constante, de aportes regulares, de perseguir o objetivo que tem na carteira, tá? A empresa azul, você tem até um potencial maior de ter retorno no longo prazo. Deixa eu fazer uma brincadeira, me ocorreu agora aqui, não vamos falar disso hoje, tá? Mas só para vocês irem pensando aí, né? Vou desenhar o mesmo gráfico aqui para vocês. Pergunta é, tá? Eu vou botar cores aleatórias, tá? Não quer dizer que o azulzinho é o bom e o vermelho é o ruim, tá? O que vocês preferem? Vão no mesmo... ou desculpa, que vocês preferem não. Vamos partir do mesmo ponto e chegar no mesmo ponto aqui, tá? Qual dessas linhas vocês acham que vai ter um retorno melhor? Claro, né, partindo da premissa que eu tô falando de, né, aportes regulares, constantes, tá? Qual dessas curvas vocês acham que vai terminar com mais patrimônio? Né? Lembrando, a gente está falando, senão não faz sentido o que eu estou falando, em aportes regulares aqui. Enfim, isso aí fica para vocês pensarem para o futuro, né? Não é o tema do vídeo de hoje. Mas o que eu estava comentando é que para o investimento de longo prazo, um acúmulo de patrimônio de longo prazo, volatilidade não é um problema, tá? Isso, claro, você tem que ter bem firme na tua cabeça, né? Lembra do vídeo aí da última, deixa eu voltar e mostrar, fazer propaganda, fazer jabá dos meus vídeos, né? O vídeo recente aí do canal que a gente falou sobre sorte ou habilidade, de ruído. Longo prazo, você tem volatilidade, você tem ruído, tá? E isso não é um bom feedback do teu retorno no futuro, é por causa disso aqui, tá? Tô complementando os vídeos, né? Porque no curto prazo, você pode ter aí, por exemplo, uma queda expressiva de um ativo que você... Ah, não, vocês não estão vendo. Você pode ter uma queda expressiva aqui de um ativo que você gosta, mas é porque é ruído de curto prazo, é aleatoriedade, né? E ele lá no final terminar igual. Então a volatilidade não é um risco, ela pode até melhorar o seu retorno, mas isso aí é uma caixa de Pandora que eu não quero tocar, tá? Então é por isso que aquele gráfico, né, não é adequado para gente no que investe por longo prazo. Ele está errado? Não, essencialmente não. Tá? Para o mercado financeiro, que tem outros objetivos, lembra da live de quinta-feira que a gente montou uma carteira. Tudo depende do seu objetivo. Tá? Esse gráfico tá ok. Agora, para a gente que investe em longo prazo, né, a medida de risco que eles usam não é adequada, né? O nosso risco é outro. Então, vamos tentar, né, traçar a nossa medida de risco. Né? Falei para vocês que, né, risco para a gente é o outro slide. Isso aqui. Risco para a gente é a empresa perder fundamentos. Tá? Então, o nosso risco, esse sim,
ele vai diminuir de uma maneira mais linear, tá? Ele não vai ser essa curva exponencial aqui que a gente está vendo verde. Vocês estão enxergando aí direitinho? Né? Aqui aparece menorzinho, mas eu acho que dá para ver, tá? O nosso risco, ele é bem mais linear. Por quê? Nosso risco é a gente ter uma IRB da vida. Deixa eu voltar lá para a nossa planilha. Vamos supor que uma dessas ações aqui seja IRB, sei lá, essa aqui. Seja o temido IRB, o terror dos investidores de longo prazo. Não precisa escrever, tá? Aqui nessa carteira, isso aqui é rentabilidade, né? Não é posição. Vamos supor que tudo tinha posições iguais. Se você tinha IRB nessa carteira aqui, você perdeu 20%, ou quase isso, né? Do teu patrimônio. E o IRB, a não ser que aconteça alguma coisa, não vai voltar. Não é aquele gráfico lá que eu desenhei, tá? Vou voltar aqui. Deixa eu só complementar o vermelho, né? Vocês não estão vendo isso assim, né? O que a gente não quer é que é um ativo assim, ó, que no final termine aqui embaixo, tá? O IRB é esse vermelhinho, é isso. Vocês não estão vendo ainda, desculpa. Desculpa aí os enroscos, pessoal. Isso aqui, ó, eu desenhei uma retinha vermelha, tá? Esse vermelhinho aqui é o IRB. É isso que você não pode ter na carteira. Esse é o teu risco, tá? É um negócio que vem, até vai, melhora e no final termina, né, muito abaixo de todos os outros seus ativos. Esse é o seu risco. E aí, falando nesse risco aqui específico, aqui, cara, é simplesmente números, tá? Então, vamos supor que todas as participações aqui tenham a mesma, né, para simplificar nossa vida, todas as ações aqui têm a mesma participação. Você tem um IRB aqui, cara, você perdeu 20%. Se você tiver, né, na segunda carteira, o IRB vai ser o quê, né? 20%, 5, tá? Então aqui você perde 20, aqui você perde 5. Então, para o nosso risco de longo prazo, que é uma empresa ir pro buraco, né? Vamos dizer assim, de uma maneira bem simplista, tá? O que vai fazer diferença é o número de ativos. Quanto mais ativos, menor o seu risco, de uma maneira bem linear. Deixa eu botar a apresentação. É melhor que a figurinha, né? Isso aqui é melhor do que... É melhor do que a figura maior, né? É essa listrinha preta, essa listrinha, né? É o pontilhado pretinho que eu desenhei aqui. Eu já vou rachurar ele. Vou botar uma cor neutra aqui, um amarelo. Então, pra gente, a nossa curva ela é linear, tá? Você que tem uma carteira de 15, 16 ativos, você tá abrindo mão de tudo isso aqui, ó, toda essa área que eu tô rachurando, porque a nossa curva de risco, ela é mais ou menos esse preto aqui, ela é mais linear, porque você pode pegar dois ativos extremamente correlacionados, sei lá, Itaú e Bradesco, Visa e Master, né, que aconteceu taxa de juros, os dois sobem igual. Inadimplência, os dois caem igual. Eleições, os dois tendem a caminhar muito parecidos, eles têm uma correlação muito alta. Né? Esse é o fundamento. Não preciso ter Itaú e Bradesco, que não vai diversificar minha carteira. Mas para o nosso risco, mesmo dois ativos super correlacionados como esse, ainda tem proteção, porque pode acontecer uma coisa que é muito específica de uma empresa só. Por exemplo, um escândalo de corrupção, alguma coisa de gestão, porque não me leve a mal, mas que o Itaú entre num escândalo de corrupção e o Bradesco não. Então você ter os dois ali, você diminuiu pela metade o teu risco, tá? Porque é um impacto que vai ser pontual só naquele ativo e não no resto da sua carteira, tá? Aqui, pela volatilidade, você não consegue... pela volatilidade que aparece, né? Essa cruzinha. Você não consegue medir isso só pela volatilidade, porque Itaú e Bradesco vão estar muito correlacionados, então você pôr os dois na sua carteira dá a impressão que não reduziu risco nenhum, mas ainda assim reduz, porque pode acontecer um evento desse, né, algo do tipo, uma empresa tipo IRB, né, descobriu-se que os balanços não eram aqueles que acreditava-se que eram, né? E isso é muito específico, isso a medida de risco pelo desvio padrão não capta, tá? Então é um risco que você não estava percebendo nessa análise aqui. Por isso que eu escrevi tudo isso aí, né? Volatilidade é diferente de risco no longo prazo. Então acho que já falei muito, né? Já estou há 40 minutos falando e temos que ir adiante. Vamos voltar lá para esse aqui e mostrar
voltar para a nossa frase que, né? Diversificar, você diminui o risco, vocês entenderam bem, né? Quanto mais ativos, menor o risco de dar errado. Aquele gráfico lá usa uma medida de risco que não é adequada para a gente. Para a gente, quanto mais ativos na força bruta, vai diminuir o seu risco, claro, respeitando as premissas. E mostrei a segunda parte também, que não compromete retorno, por mais que não sei da onde a galera tirou esse conceito de pulverizar, né? Uma idiotice para falar a palavra certa, porque ter mais ativos não compromete seu retorno, claro, desde que você escolha ativos bons, né? Então, acho que tá bem explicado, né? 40 minutos explicamos bem. Então, isso é importante, as premissas são fundamentais, tá? Tem que investir em empresa boa. Já falei que não existe um número mágico assim de empresas, né? O iniciante, lembra do vídeo de ontem das perguntas e respostas. O iniciante sempre tem dúvidas muito concretas. Então quantos ativos eu tenho na carteira? Não tem como te responder, vai depender da pessoa, tá? No Brasil, a gente vai ter tipo uns 50 ativos bons, mais que isso, tá? No vídeo da... deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a planilha. No vídeo de quinta da carteira recomendada, é que tá todo cropado por causa do zoom. Deixa eu ver se aparece. Né? Não vai ficar bom. Mas a gente analisou, sei lá, uns 200 ativos, nem lembro quantos a gente analisou. Né? Deixa eu aqui voltar para nossa carteirinha. No Brasil tem mais de 50 empresas boas, tá? Mas tudo bem, eu sou um cara meio fanático, que analisa, tem muito tempo, né? Eu analiso mais empresas, eu tenho experiência. Mas para o indivíduo normal, você consegue achar 50 empresas boas no Brasil tranquilamente, tá? Sem muito esforço. Você vai achar 50 empresas boas. Claro, né? Não necessariamente você vai ter logo de cara 50 empresas na sua carteira. Porque aí você vai começar a botar teus filtros. Não quero empresa estatal, não quero isso. Vamos supor que você achou 10 empresas elétricas. É o bom senso, né? Você não vai ter 10 elétricas na carteira. Você vai ter 3, 4, 5, se você quiser, né? Então, das 50, você vai reduzir para umas 30 e poucas, 20 e poucas. Mas, pessoal, menos que 20 empresas no Brasil não tem motivo para ter, porque você tem mais de 50 empresas boas, tá? E como a gente falou, quanto que é um número bom para diversificar? Quanto mais, melhor. Claro, né? Desde que sejam boas. Estou te falando que tem mais de 50 boas, tá? E acompanhar, já vou falar daqui a pouco, tá? Não é nenhum desafio acompanhar essas empresas, tá? Então, não tenho um número para falar, mas o ideal, assim, né, já falando, já que, né, vocês querem algo concreto, é que no final da sua carteira montada, tá, cada ativo desses daqui não represente mais que 2 a 3% da sua carteira, tá? Esse seria o ponto mais ou menos que a gente quer chegar. Menos, melhor, tá? Se você baixar para 1%, tiver uma carteira 100% renda variável, com 100 ativos, você vai ter 1% de cada carteira, excepcional. Diversificação, né, para menos, assim, nunca é ruim. Mas o ideal é que não passe de 2 a 3%. No caso dessa carteira 2 aqui, né, cada posição, a média aqui, tem 5%, né? Mas eu falei para vocês que é uma classificação de conveniência para não ficar digitando 50 ativos aqui, cada um ter 2,5%. Tá? Mas vamos supor que você, por algum motivo, seus filtros, você achou estourando 20 empresas no Brasil, não vai ter mais que 20 empresas no Brasil, ou acha muito acompanhar, você não consegue. Ainda assim, tem como administrar, tá? Aqui a posição média sua vai ser 5, vai passar esses 2 a 3. Mas aí o que você faz? Você equilibra no renda fixa e renda variável. Você coloca, por exemplo, 50-50, né? 50% de cada. E aí, o que vai acontecer? O percentual de cada ativo seu, proporcionalmente, né, vai cair para 2,5%, né, no final da carteira. Então, esse percentual final de cada ativo em relação ao seu patrimônio é o que você tem que equilibrar. Não é o quanto você tem em ações, dividir a sua carteira em setores é só uma forma psicológica de tentar facilitar a tua vida. Mas no final, o teu percentual é isso aqui, tá? Você tem que ver o quanto cada ativo representa em relação à carteira total. Então, se você não consegue ter mais que 20 de jeito nenhum, tá bom, põe 50% renda fixa, 50% renda variável, tá excelente. Ou mais, né? Pode pôr 70% renda variável, aqui 30% renda fixa. Outra bobagem, essa história da perda fixa, né? Também não vou abrir essa caixa de sardinhagem hoje, tá?
50, 30, 20 ativos, tá razoável já. Né? Não vai passar um pouquinho de 3, né? Porque aí vai ser 70 dividido por 20, porque eu sou meio ruim de conta, né? Vai dar 3 e qualquer coisinha, mas tá bom ainda, tá? Não é nada exato. Então é isso, você equilibra com o resto do seu patrimônio, tá ótimo, tá, pessoal? Então, né, não tem... Se você investe no exterior, acabou seus problemas, porque no exterior, cara, a gente viu ali o índice lá, o SP500 tem 500 empresas, 500. E eu acho que ninguém deve estar considerando investir em 500 empresas, porque aí de verdade, né, começa a ficar na prática meio complicado de acompanhar tanta empresa assim, tá? Mas no exterior tem muita empresa boa, quantas você quiser colocar na carteira. Aí não precisa nem ter renda fixa mais, 100% renda variável, você vai conseguir montar uma carteira bem diversificada. O risco que você corre é de aumentar ainda mais, tá? Então, é isso, não tem número mágico ideal, né? Já que vocês precisam de algo concreto, tá? Né? A sugestão é essa, que no final a sua carteira não passe de 2 a 3%. Cada ativo na sua carteira não represente mais do que 2, 3 estourando por cento dela, tá? Assim você sabe que está bem diversificado. Claro, se você conseguir mais, 1,5, 2, ou 1,5, 1, menos que 1, tá bom. Mas claro, lembra das premissas, né? Lembrar daqui, tá? Não pode sair comprando empresas só por diversificar e também, né? Você tem que pelo menos acompanhar minimamente, tá? Outro ponto chave aqui, vamos adiante que já está demorando aqui bastante, tá? Carteira diversificada é muito diferente do ETF. Esse é um ponto que o pessoal bate. Teve nos comentários das carteiras recomendadas lá. Se é para ter tanto ativo assim, melhor comprar um ETF. Não poderia estar mais errado essa frase. Nesse tópico, tá? Eu não vou me estender, até porque esse vídeo tá longo. E por um outro motivo, eu também já fiz um vídeo falando disso, tá? Então, procurem aí no canal. É um vídeo antigo? É um vídeo antigo. Né? A parte formal não tá tão boa, câmera tá ruim, iluminação, o áudio é pior? É pior. Mas o conceito tá bom aqui, tá? Então eu fiz esse vídeo lá atrás, é só vocês buscarem. O Ibov não é um exemplo de uma boa carteira, tá? Onde eu mostro justamente o que eu quero falar aqui. Você só ter um número grande, eu vou até deixar aí, bom, que vai me ajudar a explicar. Você só ter um número grande de ativos não quer dizer que essa carteira vai ser igual a um índice, um ETF qualquer, pessoal. A carteira, ela não vai ter um retorno esperado, um resultado, dependendo do número de ativos que tem, mas da qualidade dos ativos que está lá dentro, do equilíbrio desses ativos. Então aqui, logo de cara, olhando esse gráfico, por isso que eu deixei pausado aqui, já dá para ver. Olha, isso aqui era o Ibov na época, tá? 2019, comecinho de 2019. Hoje mudou, mas não mudou tanto assim não, tá? Ainda é parecido. Olha só, você montaria uma carteira desse jeito aqui, tá? Tinha 60 e poucos ativos na época, mais que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ativos, é metade da carteira, e mais 60 é o resto, ninguém montaria isso, né? Os ativos aqui, eu não vou conseguir ler, mas até para mim tá pequeno, mas é Petrobras, Vale, Itaú, Ambev, até tem boas empresas, mas provavelmente não seria a carteira que você ia montar, né? Você ia montar a carteira com outros ativos bons, tá cheio de ativo bom que não tá dentro do Ibov, tem um monte de ativo ruim dentro do Ibov, é isso que eu falo nesse vídeo, tá? Eu tô só resumindo aqui, mas tá bem explicadinho aqui, tem mais 40 minutos nesse vídeo, por isso que eu não vou me estender aqui. Mas enfim, resumindo, tá? Uma carteira diversificada só porque tem 70 ativos, por exemplo, que é igual esse Ibov aqui, não é igual ao Ibov. Tá? É muito diferente. Aqui, ó, esse Ibov é mal equilibrado, né? Totalmente desequilibrado, tem ativo ruim aqui dentro, tem ativo bom que não tá aqui dentro, tá? Que mais que dá para falar aqui? Concentração em alguns setores, então tem muita empresa de commodity e bancos, 2/3, eu falo isso aí ao longo do vídeo, acho que tem uma pizzazinha por setor. Eu falo, método de cálculo do Ibov, das características, tá aqui, ó. Tudo isso que eu tô falando, muito concentrado em poucas empresas. Tem empresas ruins, questionáveis, com participações grandes, boas empresas com pouquíssima participação ou fora do índice. Então tá aí, né? Tem um bom material para vocês. Ela tinha uma pizzazinha por setor.
Tenho quase certeza disso. Posso estar errado? Posso estar errado. Falei de um monte de coisa. O Ibov no passado já chegou a ter 20% de OGX, que é o que está nessa notícia. Enfim, não, pessoal, o Ibov é um péssimo índice. Então você não vai trocar uma carteira diversificada lindinha dessa daqui, equilibrada, né? Claro, aqui não tem os ativos, é só um exemplo, né? Mas a carteira equilibradinha, tudo bonitinho, com ativos bons, redondinha e tal, por um Ibov da vida que é uma porcaria, né? Vamos falar a verdade, o Ibov é um índice muito ruim. Né? Então não é a mesma coisa, é muito diferente. Não é porque tem um monte de ativo que é igual, tá? É bem diferente. Tenho quase certeza que tinha um gráfico desse por setor, e aí era bizarro, assim, a concentração por setores. Mas enfim, tá aqui o vídeo, 40 minutos falando sobre isso. Se você acha que uma carteira grande era melhor comprar um índice, assista esse vídeo que a tua resposta tá aqui. Não vou ser repetitivo. Claro, se a gente está falando de índice, né, um SP500 da vida é bem melhor que o Ibov, tá? Isso é verdade, tá? Tem uma curadoria, tem um número grande, maior de ativos, a diferença ainda não é tão grande, mas no final os problemas são os mesmos, né? Ainda tem muito ativo, tem um monte de ativo lá que talvez você não quisesse ter, vão ter outras empresas no exterior que não estão no SP500 que você, né, quereria ter, a diferença da Apple para as últimas lá é muito grande, numa carteira você provavelmente quereria equilibrar. Então os problemas são os mesmos em relação ao SP500 no exterior, embora aí eu tenho que ser justo, né? São bem menores, né? O Ibov é um índice bem melhor. Mas, enfim, o ponto-chave é as carteiras grandes diversificadas são muito diferentes do ETF. Essa outra mentira, né? Não tem uma palavra melhor para descrever, inventada por um, sei lá por quê, quais são. Né? Eu não gosto de falar isso, né? Porque os interesses parece teoria da conspiração, né? Ah, o pessoal tá querendo te enganar e tal. Tem cara de teoria da conspiração. Não, só vão lá, pessoal. Né? Tudo que eu tô falando aqui é baseado em evidências e em conceitos muito bem estabelecidos. Então, enfim, né? Uma carteira grande é bem diferente no ETF, qualquer que seja, mesmo no exterior. E aqui no Brasil, assim, é uma diferença gritante, tá? Prontos para passar para o próximo ativo, né? Que a gente viu que não é o número de empresas que é o determinante para o resultado. É a qualidade dos ativos, é o equilíbrio, esse tipo de coisa. Tem a forma do Ibov ser recalculado, né? Todo trimestre tem sabia que eu estava esquecendo uma coisa. É recalculado o índice, aí tem posição que aumenta, que diminui, que depende do market cap, não da qualidade. Então, pessoal, índice não é um sinônimo de boa carteira. Eu falei no início de 2019 isso aí. Quem ainda tem dúvidas, volta lá para ver. Chega, superamos esse ponto aí. Próximo, não precisa de muito tempo para acompanhar a carteira. Esse foi um ponto que eu vi que foi muito questionado pelas pessoas que ficaram, né, com desconforto, vou usar uma palavra leve, com as carteiras grandes, tá? E aqui, pessoal, eu tenho que falar para vocês, tranquilo, tá? Quem acompanha já o canal tem certeza que sabe que não demora tanto tempo assim para você acompanhar a carteira. Por quê? Primeiro, a maior parte dos ativos que você vai ter, o acompanhamento anual é mais que suficiente, tá? Você não precisa olhar mais que isso. Os outros que precisam mais de perto, vai ser uma minoria, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, pegar, olhar o demonstrativo financeiro. Gente, isso é tudo o que eu faço nesse canal, é o que eu mais faço aqui, é mostrar esse acompanhamento, é o que a gente faz todo dia, todo vídeo. Então, né, se você acompanha o canal, você não pode achar difícil isso, porque a gente faz sempre, todo dia, todo vídeo que tem, toda live, no fundo é acompanhando a empresa. Então é claro que eu faço alguns vídeos de horas, sei lá, 3 horas, mas assim, o básico é mais para a gente estudar uma empresa, ver uma empresa nova, né? As lives de acompanhamento, eu tô voltando aqui mais pro começo do ano, que foi quando eu fiz vídeo de acompanhamento de resultado, assim, genérico. Aqui, ó, a gente falava de quantas empresas nós falamos nesse vídeo aqui, ó. Arezzo, Lojas Renner, Ezetec, Trisul, Magazine Luiza, Metal Leve, vou botar na frente da câmera aqui. Metal Leve, Droga Raia, Edux, IRB e Sanepar. Deu redondinho, 10 empresas. Então, numa live aí de quanto tempo, sei lá, né? 3 horas, tudo bem, foi uma live comprida? Foi. Mas é porque eu tô falando, tô conversando com vocês, tô tirando as dúvidas, né? Se você só fosse olhar para sua carteira,
Em uma hora, você acompanha 10 empresas, sem muito estresse, tá? Com tranquilidade. E aí, na nossa carteira de exemplo aqui, né, ficaria o quê? Aqui tá sem o... Pronto. 10 ativos, você mataria metade da carteira, tá? Numa hora de análise. Então, pessoal, não tenham medo, tá? É mais fácil do que vocês imaginam. Depois que você conhece a empresa, você não precisa gastar tanto tempo. Tá? Eu queria saber de verdade o que vocês, né, que falam que não tem como acompanhar, tanto fazem. O que vocês fazem? Coloca aí nos comentários. Eu prometo uma trégua, tá? Porque depois desse vídeo eu não vou tolerar mais alguém vir e falar merda. É muito diversificado, tá? Desculpa, a gente tem que evoluir. Tá? Mas nesse vídeo eu vou dar uma trégua. Você que acha que é muito difícil acompanhar, qual que é a sua dificuldade? Assim, eu tô querendo ajudar. Né? É o que? Você, sei lá, loga no teu home broker todo dia? Você fica vendo cotação todo dia? O quanto variou? Porque provavelmente você está acompanhando errado, cara. Se você acha que 30 empresas é muita coisa para acompanhar, você deve estar acompanhando errado. Você deve estar vendo cotação, você deve ficar vendo notícia o dia inteiro, você deve ficar overreacting, né? Reagindo demais a cada notícia que sai. Aí, projetos de lei e tal no governo. Subiu meio ponto Selic. Não é assim que se acompanha, tá? É como a gente acompanha aqui no canal. Olha as empresas com calma, olha os resultados. A maior parte você vai ver anual, algumas você vai ver trimestral. Isso aí, ó, dá tranquilo para você acompanhar uma carteira com 50, 100 ativos. Mas, cara, no canal aqui, eu acompanho muito mais que 200 ativos. Esse ano eu decidi fazer uma coisa, deixa eu mostrar aqui. Eu vou colocar aqui no papel de parede um contador de análise. O que é isso? Eu tô com a câmera cropada também. Eu vou botar logo aqui embaixo, tá? Quantas empresas a gente já analisou no ano, justamente por causa disso. Né? Como começando o ano agora, ainda é 0, mas eu vou começar a contar e vamos ver no final do ano quantas empresas diferentes a gente analisou. Posso garantir para vocês que vai ser bem mais de 100. Bem mais de 100, tá? Tô chutando bem conservador aqui. Porque a verdade é essa, para quem acompanha com calma, é super tranquilo. Aí você vai falar, Arthur, mas você faz vídeo pra caramba de várias horas. Não, tudo bem. Só que eu tenho que estudar as empresas. Nem todas as que eu estudo vêm pro canal, né? Preparar o vídeo, fazer o vídeo para vocês, apresentar de forma didática. Aí vocês perguntam, a gente discute, olha isso, olha aquilo. Aí eu tenho que fazer o vídeo, botar no YouTube, botar título, palavra-chave, thumbnail. Cara, né? Você só precisa acompanhar, é só ver se não aconteceu nenhum desastre, porque empresa boa ela vai sozinha. Você só vê se não tem nada de errado. Então é perfeitamente possível acompanhar um número grande de empresas, tá? E eu não vou, esse ano nós vamos contar quantas a gente vai analisar aqui. Se você vier falando que um número inferior a esse número que eu contar não dá para acompanhar, desculpa, pessoal, aí ou é preguiça, ou é falta de competência, tá? E tá com vocês, tá? Porque eu faço tudo isso, eu ainda ensino para vocês, ainda mostro, ainda tem muito mais empresas que eu analiso e não tá aqui. Tem que botar tudo bonitinho pro YouTube, fazer vídeo, editar, blá, 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 blá. E vocês vão ver um número muito superior a 100, mais que 200, que eu acho que vão me entregar. Vamos ver, me cobrem aí no final do ano, tá? Então, não precisa gastar muito tempo para acompanhar a sua carteira, tá? É vocês que provavelmente acompanham da maneira errada. Eu não sei, por isso que eu falei, de verdade, sinceramente, como que vocês acompanham e por que vocês acham que não dá para chegar em 30, 40, 50 ativos? Coloca aí. Porque provavelmente é aí que tá o problema. Não sei se vocês ficam vendo muita notícia, fica vendo cotação, ou fica, sei lá, não sei, não sei dizer, tá? Então é isso, pessoal. Olha esse exemplo da live aí que eu dei para vocês, tá? A live, esse vídeo, a gente analisou 10 empresas em 3 horas de live, 3 horas de live. Mas se você fosse acompanhar sozinho, provavelmente daria bem menos que isso, tá? Arrisco a dizer que em umas 3 horas você vê uma carteira inteira de 30, 40, 50 ativos, tá? Sem muito estresse. Então é que vocês precisam otimizar. Vocês têm vícios, né? Provavelmente, né? Ficar vendo rede social, outra coisa que come tempo que vocês não imaginam. No Instagram, um monte de post merda que não acrescenta nada e fica lá rolando feed, curtindo, comentando. Se você pegar esse tempo para simplesmente acompanhar resultado, tenho certeza que você vai conseguir acompanhar muitas e muitas empresas, mesmo quem está começando, tá? Quem ainda não tem experiência, tá?
para falar em quem está começando, eu vou puxar o gancho para o próximo assunto aqui, tá? Mas antes disso, deixa eu só colocar uma outra frase que eu lembrei agora, eu não coloquei aqui, mas a gente adiciona, que é assim, que é sobre o imposto de renda, né? Imposto de renda, né, de muitos ativos dá muito trabalho. Assim, é verdade, dá um pouco de trabalho, mas pessoal, é desproporcional, tá? Você vai gastar para cada empresa nova na sua carteira, quanto tempo você gasta? 1 minuto? 1 minuto acho que é muito. Por que você vai precisar lançar lá em bens e direitos, né, tantas ações de tal empresa compradas por tal valor? Cara, 1 minuto é muito para cada empresa. Então, se você, né, tiver 50 empresas, né, você não vai gastar 1 hora para fazer isso. Tá? E depois, nos proventos, vem tudo ali nos cartinhas, você só copia. Tá? Então, enfim, imposto de renda dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Dá muito. Imposto de renda de muitos ativos, faltou. Dá muito trabalho. Mas, pessoal, é 1 hora a mais em um ano inteiro. Vocês têm que ter uma noção de risco-retorno. Eu tô apresentando para vocês, tá? A maior vantagem, o maior, assim, é uma dádiva para o investidor pessoa física ter uma carteira diversificada. E vocês querem abrir mão disso porque vocês não querem ter 1 horinha lá para preencher imposto de renda. Então, você tem que ter noção, assim, da ordem de grandeza disso aqui. Imposto de renda, sim, você vai ter que fazer mais lançamentos, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. De novo, fazendo o jabá aqui do canal, né? Tem. Não tá cropado aqui. Tem uma série de vídeos de imposto de renda que eu vou fazer novos esse ano de novo. Então, para quem não conhece, muita gente chegou no canal pelos vídeos de imposto de renda. Mas se você nem sabe do que eu tô falando, eu tenho uma playlist completa aqui de como fazer sua declaração, item a item, passo por passo, bonitinha. E esse ano eu vou regravar melhor ainda, mais completa, mais explicado. Então, não tem desculpa imposto de renda, tá? Tem tudo aqui o que você precisa para... E ainda assim, tá, pessoal? Você vai gastar 1 horinha a mais, 2 horas a mais, mano, você não pode abrir mão de ter uma carteira diversificada, de diminuir o risco da sua carteira sem comprometer o retorno. 1 hora por ano é muita coisa, né? Me desculpa, mas volta de novo aqui, né? Aí é preguiça, é falta de capacidade cognitiva, não sei, outra coisa para explicar, né? Dá para declarar tranquilo. E outra coisa que eu vou começar a falar agora, tá? Você não vai começar com 100 ativos logo de cara, tá? No primeiro ano você começa devagar e você vai acrescentando aos poucos, porque uma vez que você lança lá em bens e direitos, depois você só atualiza o valor se você fez uma compra nova no ano, tá? Às vezes você nem precisa mexer. Então é bem mais fácil que imagina. Não me venha falar que dá trabalho no imposto de renda e é por isso que vocês vão diversificar, porque eu, além do imposto, esse ano eu cronometrei, eu mandei no grupo lá dos alunos, vou começar agora a fazer o imposto de renda. E aí eu terminei em 3 horas, um imposto de renda complicado meu, que tinha um monte de coisinha lá e tal. Em 3 horas eu fiz o meu imposto de renda inteiro esse ano. Não é possível que você vai abrir mão, né, de diversificar por causa de 1, 2, 3 horas, tá? Enfim, próximo item. Para quem está começando, eu já falei, né, no vídeo de ontem, quem está começando tem muita ansiedade, tem inexperiência, é normal, mas eu falo para vocês, fiquem tranquilos, tá? Não estou falando para vocês já começarem a ter uma carteira com 50, 100 ativos. Começa devagar, tá? No teu primeiro ano, tá? 5 é muito pouco, 5 não tem justificativa. Mas, o que você vai fazer no teu primeiro ano? Compra 10 empresas, tá bom. Tá mais que suficiente, tá? Se preocupa, pessoal, só com a ação que você vai comprar no próximo mês, tá? Então eu vejo muita gente que já quer começar com a carteira montada, um monte de ativo aqui no exterior. Gente, não é real isso, tá? Não é a realidade da maior parte das pessoas. Se você tá começando, se preocupa só com o primeiro ativo que você vai comprar. Então, olha uns 2, 3, se é o que você consegue olhar num mês, escolhe um, pum, já tem a sua primeira ação aqui. Ação 1. Aí para o mês seguinte, olha, ou você pode, inclusive aquela que você olhou no primeiro mês e gostou, mas preferiu a outra, deixa ela ali numa listinha reserva e vai olhando novas. Nesse mês eu consegui olhar 4 empresas, escolhe uma, bum, você tem ação 2. E vai fazendo isso no ano inteiro. Se você terminar o primeiro ano com 10 ativos, pessoal, você já está no lucro. Fala, então, mas você não me falou que uma carteira com 10 é muito pouco, tem que diversificar?
Tudo bem, pessoal, mas aqui a gente está falando, você vai ter, né, 10% de risco em cada um aqui, vamos supor que você, né, comprou partes iguais, teu aporte foi mais ou menos igual durante o ano, e, enfim, né, e a carteira não se alterou. Você vai ter 10% em cada ativo. Você não me falou que é para ter 3? Tá, mas isso aqui é para uma carteira madura, tá, pessoal? Para quando você já tem anos, um patrimônio relevante. No teu primeiro ano de aporte, você vai ter 5 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais, que seja. Ah, eu aporto 10 mil por mês, já tem 100 mil reais. Só que para quem aporta 10 mil por mês, 100 mil não é relevante. Então, você perder um aporte, vamos supor que aqui a nossa IRB da vida lá, bum, faliu. Não foi nem igual a IRB, faliu de uma vez, você perdeu. Perdi 10 mil reais. Mas quem tem uma carteira de 100 mil, quem aporta 10 mil por mês, perdeu um aporte irrelevante, tá? Então, no começo, o teu patrimônio não é tão grande, não é tão relevante, você não precisa já sair com 50, 100 ativos no primeiro ano. Eu acho que isso aí tá errado. Você tem que começar devagar, vai com calma, compra um ali por mês, suave. Fechou o primeiro ano? 10 ativos, beleza. Segundo ano faz a mesma coisa, tá? Tem 12 meses ainda, eu tô dando 2 meses de lambuja aí, pra você tirar férias, não aportar, alguma coisa assim. No segundo faz a mesma coisa. E termina com essa carteira aqui, ó, no segundo ano, 100 ativos. Desculpa, 20 ativos. Pô, você já tá super diversificado, né? Com 20 ativos já é bom. Aí no terceiro, o que você faz? Pega um mês, põe um ativo novo, num mês volta a aportar no antigo, começa, né, a realimentar a sua carteira. E aí, lá pelo terceiro, quarto ano, a hora que você já tá maduro, lembra do vídeo do sorte ou habilidade, né, você vai ter um período de aprendizado, lá pelos 4, 5 anos de investimento, você já vai estar passando da fase 1, fase 2. Para quem não sabe do que eu tô falando, assista esse vídeo aqui, ó, que é muito bom, tá? Muito importante. Investir é sorte ou habilidade. Você só vai conseguir botar a tua habilidade e não depender da sorte depois de algumas coisas que tem aqui no vídeo, né? Que assistam ali para ver. Então, no começo, vai devagar, vai tranquilo, 20. Aí no terceiro ano, né? Põe umas 10 novas e aporta em outras. Já vai parar em 30. Aí, para Brasil, 30 é um número razoável já. Aí você pode só, né, administrar a carteira, que é ir aportando no que está mais para trás no objetivo. Apareceu uma empresa boa, aí você põe. Aí você só vai adicionar se aparecer um negócio novo muito legal, ou se uma empresa que antes era mais ou menos melhorou muito, falou, agora eu quero ela na minha carteira, aí você põe, tá? Ao mesmo tempo, vai começar a aparecer as IRB da vida aqui, que você vai precisar tirar, e aí você tende a ficar flutuando num número mais estável. Acho que no longo prazo a gente sempre vai tender a ter mais empresas, mas aí vai ser num ritmo bem mais lento, tá? Então não é também uma corrida desenfreada pra você sair comprando antes de começar a aportar, já tem uma carteira montada. Não, vai devagar, vai com calma. No mercado, pessoal, é sempre aos poucos. Você sempre vai fazendo movimentos suaves, tá? Então, começa devagar, né? Se você comprar um ativo por mês e terminar com 10 ativos no primeiro ano, tá ótimo, porque você ainda tem um patrimônio pequeno para defender, tá? No terceiro ano, você já vai estar aqui, né? Se você fizer bem feito, né? Com calma e tranquilidade, tá? Outra coisa que eu vejo muita ansiedade, né? No Brasil, falei pra vocês, tem umas 50 empresas boas, mais ou menos. Tem mais, na verdade, mas 50 eu tô sendo bonzinho com vocês. Muita gente investe no Brasil por exclusão, né? Tipo, pega as empresas analisáveis, tira tudo que é ruim e compra todas as que são boas. Não faça isso, pessoal. Escolha ações que realmente são boas, que vai ter diferencial na tua carteira. Lembra do nossa premissa, né? É as empresas boas que fazem a diferença, são elas que vão, né, determinar que a gente vai ter uma carteira de sucesso. É por isso que a gente tem uma carteira melhor do que um Ibov da vida, tá? Por isso que vale a pena gastar umas horinhas ali no imposto de renda, é para ter ativos bons. Então cuidem dos ativos que vocês têm na carteira, tá? Não invista por exclusão. E se você chegar nos Estados Unidos, é impossível investir por exclusão. Vejo muita gente também que tem dificuldade, tem ansiedade em dar o salto do Brasil para o exterior, porque está acostumado com isso, né? No Brasil, só tira o que é ruim, não. Isso aqui é bom, vou comprar tudo isso aí. E aí chega no exterior, é impossível fazer, porque vai ter mais de 1000 empresas boas lá.
Então, escolha boas empresas de verdade, tá? Mesmo que, assim, sei lá, você começou, comprou uma, comprou duas. No terceiro mês, você estudou umas 3 e não gostou de nenhuma, não achou nenhuma, assim, legal. Tudo bem, não aporta esse mês, aporta no seguinte, tá? Não tenha pressa, né? É mais importante vocês usarem o começo para aprender, para se desenvolver como investidor, né? E caprichar do que, né? Ir comprando um monte de ativo para ficar perdido e tal. Então, sim, diversificar é fundamental. Volta aqui para cima. É fundamental. É uma das principais vantagens. É o que vai diminuir o seu risco sem comprometer o retorno. Mas também não é para sair igual um maluco comprando qualquer coisa. Aí você perde as premissas. Aí você tá errado. Aí eu não consigo te defender. E eu queria te defender, tá? Mas não consigo. Enfim, acho que essa parte aí de quem tá começando, né? Um roteirinho para quem tá começando, beleza? Carteira pulverizada não existe, eu não preciso nem falar, né? Eu acho que eu já falei bastante. O vídeo já tá longo, né? Mas não existe, né? Pulverizado nesse sentido, assim, mais pejorativo, né? De uma carteira ruim, de retorno ruim. Não, pessoal. Tem nada a ver. Uma carteira grande é muito diferente do índice, né? Se tiver cheio de ativo bom, vai ter um retorno legal, você vai diminuir teu risco, você vai ter vários negócios lá dentro diferentes. Quem tem carteira concentrada é difícil. Na live de quinta, tá? De novo, vou mostrar aqui meu canal. Não canso de mostrá-lo. Nessa live aqui que a gente fez carteira recomendada de 2022, né? Eu mostrei justamente isso, como é difícil montar uma carteira pequenininha, tá? Você tem que overthink, não é fácil. Então veja esse vídeo aí também, quem ainda tá com dúvidas, tá? A gente chegou lá numa carteira, mas é complicado, é muito mais fácil montar uma carteira grande. Tá? É anti-intuitivo isso, mas é verdade, tá? Muito mais tranquilo montar uma carteira grande do que uma carteira pequena. Então, esse negócio de carteira pulverizada não existe, porque teu retorno não vai diminuir, tá? Você consegue manter uma carteira super boa. Isso aí, sei lá, é o que eu falei. Eu não vou dizer que foi inventado por não sei quem, porque não querem que vocês tenham. Tem uma cara de teoria da conspiração isso aí, né? Uma cara de charlatão. Mas é isso, é coisa de quem tem preguiça, de quem não tem capacidade, não tem competência, de quem gira carteira, de quem tem que fazer relatório toda semana e 50 ativos não consegue fazer. É isso, pessoal. Né? Não tenham esses vícios, tá? Isso é um vício. Né? Isso é algo que vai comprometer o teu desempenho no longo prazo, o teu desenvolvimento como investidor. Não tenham esses vícios, tá? Expliquei, acho que mais do que o suficiente aqui, como tudo isso cai por terra, tá? E não adianta. Quem tiver algum argumento em contrário, pode colocar aí, mas eu falo com tranquilidade que não tem como, tá? Diversificar, né, é muito melhor que qualquer contra que você coloque, tipo o imposto de renda, né? Imposto de renda é verdade, você vai ter um pouco mais de trabalho, mas porra, é isso aqui de trabalho para um benefício gigante, né? E não adianta, pessoal, quem quer, né, investir em ações por longo prazo tem que entrar, descer pro parquinho e brincar, tá? Não é, tem muita gente também que não quero ter patrimônio e tal, mas eu não tenho tempo, desculpa, meu amigo. Corta aí a rede social que você fica vendo bobagem e, né, vamos investir de verdade. Eu tô aqui para ensinar quem quer aprender a investir de verdade, tá? Né, um pouquinho de tempo que você conseguir se dedicar já vai ser o suficiente, tá? Não precisa ser, né, horas e horas. Quem quiser horas e horas tá no lugar certo, tamo junto, tá? Mas não precisa. Mas um mínimo você tem que ter, tá? Não dá para ser um pastel completo, né? E querer por gravidade ter uma carteira boa. Você não vai ter. Aí faz outra coisa, compra outro produto. Aí sim, compra um ETF lá de SP500 e vai cuidar da tua vida. Mas vai cuidar da tua vida. O que eu vejo é o pessoal compra os ETFs, blá, 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 mas aí fica vendo porcaria, fica vendo carteira recomendada, fica vendo notícia. Se você tem tempo para ver essas porcarias, você tem tempo para ter uma carteira bem feita, tá? Isso aí não é justificativo. Então, não abra mão dessa vantagem fantástica que é diversificar por causa de uma bobagem desse de pulverizado, tá? Não existe pulverizar carteira, diversification. Eu já falei diversification no canal, né? Mas é no contexto das empresas, né? Você tem, por exemplo, a Vale, da minério de ferro, uma época lá atrás começou a comprar navio, comprar energia elétrica. Isso é diversification. A empresa saiu do core business dela para outros negócios que ela não tem competência, né, que tem resultado pior. Isso é diversification. Mas comprar mais ativos não é. Você está fazendo a mesma coisa, que é comprar boas empresas, né? Isso nunca vai piorar a sua carteira, pelo contrário. Acho que era isso, pessoal, já, né? Espero que eu tenha esgotado os assuntos, que eu tenha explicado todos os argumentos que o pessoal vem aqui, tá?
Então, assim, e é legal que isso, a gente vai, vocês não têm noção do quanto isso é libertador e vai resolver a vida de vocês, né? Eu que tô ali nas turmas de curso do Fábio, agora aqui com os membros, vejo que 90% das dúvidas que as pessoas têm são coisas que elas não teriam se elas tivessem diversificado direitinho, se tivesse feito esse roteirinho que eu falei, vai devagar, aos poucos, conhecendo as empresas. Se você começa devagar, imposto de renda fica mais fácil, porque você já fez no ano anterior, que era imposto de renda. Então, uma coisa vai puxando a outra, tá? Por isso que a estratégia de investimento ela tem que ser coesa, coerente. Cada coisa tem o seu jeito de ser. Por que eu compro um ativo por mês? Né? Para casar bem com isso aí. Por que você começa devagar? Por que você diversifica? Tudo tem o seu porquê. E quando você faz só essas coisas simples, devagar, cara, vai evitar um monte de problema. Porque o que mais tem de pergunta, o que a gente mais responde pergunta assim, disparado é: qual o percentual? Como é que o equilíbrio percentual? Quanto tem em ações? Quanto em ETFs? Quanto em FIIs? Quanto em REITs? Vocês percebem que tendo uma carteira diversificada, dane-se o percentual, fica irrelevante. Você não precisa se preocupar com diversificação em setor, em quanto ter, porque você tem já uma carteira bem sólida, diversificada. Se for aqui um pouquinho mais um pouquinho mais o outro, não vai fazer diferença. Se você tiver 30, 40, 50 ativos, duvido que você vai conseguir a proeza de concentrar na tua carteira. Ela não vai ficar concentrada. Então, você fazer isso da forma como eu tô falando, vai te poupar de um monte de problema, um monte de dúvida que vai aparecer lá na frente, que não era nem para vocês terem, tá? Eu gasto muita energia respondendo perguntas que não eram nem para ser respondidas, porque não era nem para vocês terem essas dúvidas, porque era para vocês terem feito certinho desde o começo, né? Qual é o número de ações? Quantas ações você tem? Quantas ações tem na carteira? É irrelevante, vai comprando devagar, empresas boas. Tanto faz o número, eu falei, eu não sei quantas empresas eu tenho na carteira. A última vez que eu contei tinha 70, mas faz tempo já. Enfim, hoje eu acho que tem mais, mas pode ter menos. Enfim, número de empresas é irrelevante, quantas você tem na carteira, diversificação por setor, quando você diversifica bem é irrelevante, quanto tem em cada setor é irrelevante, quanto tem em cada ativo é irrelevante. Se você comprar direitinho, você vai chegar nesse número naturalmente. Então vocês têm um monte de dúvidas que só existem porque vocês não fizeram o dever de casa lá atrás bem feito, tá? Então façam esse dever de casa, vocês vão ver que a coisa vai ser muito fácil, tá? Então é isso, pessoal. Eu acho que eu expliquei tudo. Todos os argumentos que o pessoal vem aí comentar estão aqui bem explicados. Por que né, não compensam, né, os benefícios da diversificação, tá? Então, quem quiser ainda debater, não tem problema. Eu tô dando uma trégua. Esse vídeo aqui a gente pode explicar melhor alguma coisa aí nos comentários que não ficou bem explicada. Mas assim, não me vem com comentário bosta, né? A maior parte dos comentários não é querendo discutir. Vem uma bobagemzinha da vida. O cara fala isso aí é muito kkkk. Não seja a turma do kkk, porque eu já sei que é os babaquinha aí que só estão para tumultuar. Não, se você não entendeu algum ponto desse, coloca uma dúvida honesta aí. Mas não seja o babaquinha, você tá louco, melhor ter ETF, não sei o que lá. Tá aqui, já tá explicado o porquê não. E outra, se você não quiser, tudo bem, não tem problema nenhum. Não quero te convencer do contrário, tá? As pessoas confundem isso. Eu não quero convencer ninguém. Eu quero mostrar um caminho. Esse é o caminho que eu acho que é o melhor, o mais correto, o mais tranquilo no longo prazo. Quem quiser seguir, seja bem-vindo, pula para dentro, entra aí no canal e vamos continuar estudando. Quem não quiser, meu amigo, eu quero que se dane. Só não me venha encher o saco aqui no canal, tá? Então, se você tem uma dúvida honesta, fica à vontade para colocar pra gente discutir, tá? Mas se você vem só tumultuar e botar um comentário babaquinha com um kkk depois, me poupa o trabalho de te bloquear, tá? Segue a tua vida, vai buscar em outros canais e vida que segue. Ok, pessoal, então eu acho que esse vídeo deu trabalho, foi longo até para vocês, mas era importante para sedimentar esse conceito que diversificar é fundamental, tá? E ele compensa muito mais que qualquer ponto que você levantar em contrário. Eu acho que eu abordei todos aqui e expliquei o porquê não, mas se tiver mais algum aí possível, coloquem aí também que a gente explica direitinho, tá? Tá bom, pessoal? A partir de agora, tá? Esse vídeo ainda pode, tá? Mas lá para frente não vamos voltar nesse tipo de discussão, tá? Assim como a questão do Ibov, né? Eu já botei lá tem um vídeo feito lá atrás para vocês
né, que não vou ficar repetindo aqui, essa questão de diversificação, nunca mais vou ficar repetindo, porque eu acho que tá tudo abordado aqui, tá bem esgotado, tá? Então, não dá para no futuro chegar alguém aí e ficar, é muito ativo, né? Volta e assiste esse vídeo aqui. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha valido a pena. Foi um vídeo bem trabalhado e caprichado. Eu aprecio demais o interesse que vocês têm, a dedicação que vocês têm para assistir um vídeo longo desse. Eu sei que é difícil no mundo de hoje. Então, agradeço demais a todo mundo que assistiu. Espero que tenha ajudado vocês a se tornarem investidores melhores. E é isso aí, fiquem, quem não é inscrito aí no canal, né? Eu não fico pedindo inscrição e tal, coisa no canal. Quero que vocês me sigam, porque eu de fato estou ajudando vocês, tá? Mas aqui é o espaço para quem quer aprender, quem quer se tornar um investidor melhor, nos acompanhe que a gente vai só melhorando daqui em diante, tá certo, pessoal? Então um grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!